áreas, como as nossas sociedades seriam se nós não pudéssemos contar com a proteção social em algum ponto das nossas vidas, seja através de mecanismos ou de uma seguridade social formal ou suporte familiar. E isso particularmente, crises econômicas e financeiras atingem as nossas sociedades. Se nós temos confiança nas nossas seguridades sociais e devem ser fortalecidas, então há uma necessidade de honrarmos os nossos compromissos com a sociedade. Primeiramente, as agências de seguridade social têm que ser capazes de cumprir o que elas prometem, que elas precisam melhorar para assegurar melhores benefícios e estender esses benefícios às pessoas que realmente necessitam deles, incluindo o governo deveria responder às expectativas de outras populações, de populações mais velhas. E o governo tem que nos fornecer um arcabouço legal para que nós possamos ter uma seguridade social boa. Isso também é nossa obrigação. Liderar debates indispensáveis para guiarmos o desenvolvimento da seguridade social. E juntamente com outras organizações internacionais, agir ativamente na região. Seguindo essa obrigação, o objetivo dessa reunião aqui é promovermos uma arena de debates para que isso aconteça nas Américas. Então, para responder às muitas expectativas sobre as populações que têm essa cobertura, descobertas, e podemos tratar dos desafios apresentados a nós, principalmente aqueles que resultaram das crises financeiras mundiais. Então, as Américas têm experimentado reformas sociais que são revolucionárias. No Chile, na década de 80, houve a introdução de transferência e no nosso país aqui no Brasil, assim como numa dúzia de outros países na região. Há uma grande gama de reformas do esquema de seguridade social que tem influenciado muitos outros países ao redor do mundo. E isso estressa que tudo que foi feito nas Américas tenha melhorado a seguridade social. Apesar disso, nós precisamos reconhecer que os desafios apresentados, temos que manter o nível de cobertura. Por um lado, existe uma diferença muito grande em termos de cobertura, uma lacuna muito grande em termos de cobertura, e a cobertura total dos países do norte da América. Mas isso não é a história toda. Nós precisamos reconhecer que ao redor da América Latina, a cobertura tem diminuído e não é mais do que 40% de todos os funcionários e empregados. A extensão da seguridade social é uma das grandes prioridades para as Américas, tanto para o setor formal quanto para o setor informal. Diante disso, de todos esses problemas, todas essas tarefas, diante dessas grandes tarefas, prioridades precisam ser estabelecidas. Há uma nova estratégia em relação à cobertura que sugira que a administração da Seguridade Social poderia trazer a proteção social para aqueles que estão em descoberto. Quais são os meios mais efetivos de aumentarmos a cobertura social? Será que seria para aumentar a introdução de esquemas de contribuição? Senhores e senhoras, isso nos lembra também que a redução da pobreza
ainda é uma grande prioridade para as Américas hoje em dia. Não podemos nos esquecer que em muitos países da região a pobreza tem, na verdade, aumentado nos últimos anos. Alguns países na região mostraram grande progresso em termos de pobreza nos últimos anos, assim como o Brasil. Mas as Américas ainda têm muitos dos extremamente pobres. E a nossa proposta aqui hoje, e eu gostaria de ouvir os pontos de vista das organizações internacionais aqui representadas, é como estendermos a Seguridade Social para que nós possamos reduzir a pobreza que nós tanto precisamos. Certo, a Seguridade Social é apenas uma das ações necessárias, mas o seu papel é crucial. Em termos globais, as provas nos últimos 50 anos são testemunhas disso. Para começarmos essa conferência, eu gostaria de lembrar a todos de alguns dos maiores desafios nas Américas hoje. Alguns deles são sugeridos no show de slides que foi apresentado a vocês. E eu gostaria que todos vocês pensassem profundamente sobre as implicações desses desafios para a Seguridade Social e para um futuro mais brilhante para as pessoas vivendo nas Américas. Seguridade Social deve ser acessível e sustentável. Ela também deve fazer uma contribuição proativa para melhorar as Essa sua colocação é interessante, me pegou de surpresa. É verdade, é a primeira vez que um funcionário de carreira se torna ministro da Previdência, mas isso não é, por si só, um fator de sucesso. Na verdade, a Previdência Social brasileira tem avançado ao longo dos anos, especialmente no mandato do presidente Lula, porque há uma sensibilidade muito grande do presidente da República, há uma compreensão deste governo de que proteção social é fator de estabilidade na sociedade, é fator de crescimento, é fator de melhoria da qualidade de vida, e isso implica a paz social, isso implica a felicidade das pessoas, isso implica um avanço social. Então, é uma característica deste governo essa visão. É verdade também que uma aproximação da compreensão dessa necessidade, dessa sensibilidade, por todo o corpo funcional, por toda a organização que é responsável por desenvolver essas políticas, essa sim é fator de sucesso. E eu posso dizer com muita tranquilidade, porque sou servidor, optei por fazer concurso público em 1985, e a Previdência Social brasileira, ela conta com um corpo de colaboradores que são de extrema competência, de extrema sensibilidade e de extremo comprometimento com o papel que optou por fazer. Então, a Previdência nem sempre teve as condições que tem hoje para prestar o seu serviço. Mas, mesmo assim, ao longo da sua história, às vezes, apesar de alguns governos que passaram, conseguiu desenvolver o seu trabalho, de ampliar proteção social, de levar bem-estar social, de garantir o reconhecimento do direito dos trabalhadores que procuram a Previdência Social. Então, existe sim uma correlação, se a gente consegue que o gestor tenha essa compreensão, que o político, que o projeto político que é responsável pela condução do país, se tiver essa compreensão, as coisas se tornam muito mais fáceis. No Brasil, essa compreensão se deu logo em 2003 e nós tivemos momentos de bastante dificuldade para superar isso. Primeiro, para haver uma confiança do corpo funcional, da máquina, eu digo na Previdência Social, da máquina de que este era um projeto que realmente estava encampado, estava assimilado pelo governo federal. Havia uma certa desconfiança
dos servidores, se realmente é isso que estava se buscando.